Oi, meu nome é Mariana Marimon, eu sou jornalista e editora do site Cidadão Cultura. Hoje eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho da história do site com vocês. Eu sou jornalista formada pela UFMT, me formei no começo do ano de 2013, mas já atuava na área desde 2010, em estágios. Um dos meus primeiros estágios foi no Caderno de Cultura da Folha do Estado, que é um jornal que não existe mais hoje, mas era um dos 3 jornais da capital, de Cuiabá. Nesse jornal eu tive contato com toda a diversidade do Caderno de Cultura, com uma maior liberdade que o jornalismo cultural proporciona e pude escrever muitas crônicas. Eu escolhi fazer jornalismo porque eu me considero jornalista desde sempre e desde criança eu brincava de coisas não normais, assim, como ficar lendo jornal em voz alta fingindo que eu estava apresentando um programa, ou fazer locução de rádio, ou ficar escrevendo palavras aleatórias na máquina de escrever da minha mãe. Então, quando eu comecei a estagiar no Caderno de Cultura, eu percebi que era aquilo realmente que eu queria fazer, até pela circunstância da minha família mesmo, que todo mundo sempre foi muito envolvido com a cultura, né? Os meus pais, eles tiveram banda, os dois também escrevem, pintam, fazem várias coisas, enfim. E até por essa influência, eu acabei tendo mais facilidade nesse Caderno de Cultura. Depois de um tempo, eu passei por outros sites e aí eu trabalhei um tempo no Olhar Conceito, mas eu sentia falta de algo mais especializado sobre a cultura de Mato Grosso. Eu achava que não tinha um site que desse conta de toda a amplitude da nossa cultura, de toda a diversidade. E eu achava que a gente precisava muito de um espaço para mostrar para o resto do Brasil, para o mundo, que muita coisa do que está acontecendo em Mato Grosso está acontecendo em todos os lugares. Gente, eu não sei se tá boa a gravação, tá? Mas eu tô improvisando do iPhone aqui, tá em cima de um livro encostado numa xícara. Então, perdoe o ângulo, mas foi o que deu porque eu tô sem tripé de celular. Mas, enfim. E aí, a ideia de criar o site vem dessa época já, desde 2012, na verdade. E que foi, que marcou esse período de saída da Folha do Estado, ida pro site da Gazeta e depois eu fui pro Olhar Conceito. E aí, em 2012, comecei a ter essa ideia, comecei a amadurecer isso com o meu pai, o Eduardo Ferreira, que ele é... Hoje ele está trabalhando na Rádio Assembleia, ele é radialista, mas ele também é cineasta, escreve, enfim, faz muitas coisas. E aí eu falava pra ele, a gente precisa de um espaço pra nossa produção, pra gente mostrar a produção das pessoas que a gente conhece e articular com o restante do Brasil, pra mostrar o que é que tem. E pra fazer essas conexões mesmo. E aí a gente conversava muito, falou com alguns parceiros no começo e a gente foi maturando aquilo. Aí chegou em acho que 2015, eu falei de novo sobre a ideia do site. Aí ele me deu uma dura e falou assim: você só fala desse site, você não vai fazer nada não? Contacta as pessoas então, põe a mão na massa, faz alguma coisa, não fica mais falando, faz. Aí eu falei assim, tá, eu já falei com algumas pessoas, mas e aí, né? Aí ele falou assim, não sei também, e aí? Aí eu falei assim, cara, vou botar no papel o que é a ideia, o que a gente quer e convidar pessoas para participarem com a gente. Aí foi aí que a gente começou a ideia do site, a gente conseguiu consolidar isso, o conceito do que a gente queria, que seria um laboratório experimental, tanto para jornalismo literário, jornalismo cultural, quanto para críticas, resenhas, artigos, audiovisual, que é a nossa parte experimental, que tá bem bacana também, com a TV de Quintal. Enfim, a gente queria um espaço que abrigasse todas as expressões artísticas e tivesse essa liberdade também das colaborações, de pessoas mandarem textos pra gente e a gente fazer a curadoria e publicar. Enfim. Aí surgiu disso até a gente pensar, maturar o que era o projeto, convidar as pessoas, desenvolver a plataforma, colocar isso para funcionar, a gente fez em 2016, que foi o ano de abertura do site. A gente passou... Em 2017 a gente fez um ano e agora em 2018, dia 7 de abril, a gente vai fazer 2 anos de resistência, como a gente fala. E a gente lançou o site em 2016, no dia 7 de abril, por conta do aniversário de Cuiabá no dia 8. E a gente disse que era um presente para Cuiabá, porque a gente
sentia esse espaço e essa necessidade de uma plataforma que dialogasse com as produções culturais, que tivesse todos esses, que abrigasse os produtos culturais de Mato Grosso e fosse não como uma vitrine, mas como uma exposição permanente da nossa produção e dessa conexão com o que está acontecendo fora de Mato Grosso, porque a gente via muito essa necessidade, até para quebrar um pouco disso que a gente tem de sempre achar que o que é de fora é melhor e tal, pra gente valorizar mesmo o que a gente produz em Mato Grosso, em Cuiabá, que é o que está acontecendo no mundo todo. Nós somos tão cosmopolitas como Nova York. A gente tem que trabalhar para isso, né? Na cultura, na arte, pelo menos a gente tem uma produção bem bacana. A escolha do nome surgiu muita divergência com relação a isso, mas aí a gente bateu o martelo no Cidadão Cultura porque a gente queria fortalecer esse sentido da cidadania. Apesar de todo mundo ter um pensamento mais libertário, mais de questionar a estrutura do Estado, de gestão, de governo, a gente queria fortalecer a ideia de que é o cidadão, o indivíduo, que tem esse poder, essa possibilidade de ser um ser cultural, de participar, enfim, de levar esse sentido para o cidadão mesmo, de você pensar, poxa, eu faço parte da sociedade, então o que eu vou fazer para transformar ela, para bem ou para mal? Qual é a minha contribuição? Então a gente queria trazer mesmo essa ideia de cidadania, de tipo, vamos nos responsabilizar, vamos nos articular, vamos formar uma rede de proteção que a gente possa ter cidadãos livres. Era mais ou menos isso. E também uma das referências é Cidadão Kane. Bom, a logomarca foi desenvolvida pelo Fabrício Chabot. Ele é um dos publicitários do grupo. Bom, de que forma o Cidadão Cultura pode ajudar no desenvolvimento social? Bom, peraí, só deixa eu citar os nomes dos outros colaboradores, que eu não falei sobre isso ainda. Sou eu, Mariana Marimon, sou jornalista e editora do site. O Eduardo Ferreira, que ele é jornalista, ele escreve, também faz parte da produção de audiovisual, faz editoria, faz entrevista, faz de tudo um pouco. Fabrício Chabot, que ele é nosso publicitário e ele também, além de produzir parte do nosso conteúdo audiovisual, ele sempre acompanha nas entrevistas, faz corre de agência, de publicidade, enfim. João Fincato também é publicitário, ele é formado pela UFMT e ele também trabalha na parte do audiovisual, mas ele escreve também, que é uma beleza. Marcelo Almeida, que ele é o nosso editor de audiovisual e ele também é um parceiro assim de primeira hora. Todo o nosso conteúdo audiovisual tem assinatura desses 3 nomes que eu falei na parte da edição e eles são essenciais para manter o site com essa identidade firme que a gente conseguiu criar nesses 2 anos. A Carol Marimon, que é minha irmã também, ela é economista, formada pela UFMT, e ela cuida também da parte da TV de quintal, também escreve, edita, enfim, todo mundo faz um pouco de tudo. Mas somos os colaboradores fixos. Fora isso, nós temos colaborações de todo o Brasil, o pessoal acaba encaminhando muita coisa pra gente, a gente publica, faz essa conexão aí com o pessoal que entra em contato com a gente ou que a gente vai atrás, tá? De que forma o Cidadão Cultura pode ajudar no desenvolvimento social? Bom, a gente sempre tenta abarcar esses grandes temas, grandes pautas, no sentido de que o que a gente propõe é um debate sobre estruturas. Por exemplo, a gente não vai debater, a gente não se propõe porque nós temos uma estrutura reduzida, a gente não tem como ter conteúdo factual a cada 1 hora, por exemplo. A gente tenta alimentar o site todos os dias com conteúdo novo. Pode ser uma notícia jornalística, uma reportagem, pode ser um artigo de opinião, pode ser uma literatura, pode ser um vídeo, enfim. Mas a gente tenta manter todos os dias. Então, a gente não vai focar, por exemplo, na questão de eu quero debater, sei lá, as picuinhas que estão acontecendo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é, por exemplo, debater por que a estrutura dos governos é assim, por que as pessoas não participam.
provocar mais esse questionamento sobre as questões estruturais da sociedade. A gente tenta sempre trazer essas reflexões sobre políticas públicas, sobre participação popular, sobre legislação, enfim, a gente tenta sempre esclarecer esse sentido de importância da participação mesmo. E aí, e de questionar as estruturas de poder e tudo mais. Então, a gente tenta contribuir nesse pensamento crítico e nesse sentido de dever cívico mesmo, de participação. Mais ou menos por aí, tá, gente? Comente esse período de censura na cultura e qual o papel do site nesse cenário. É chocante você pensar que a gente tá em 2017/2018 e ver que tem exposição sendo censurada, museu que tá tirando exposição porque tem pressão das redes sociais, de grupos conservadores. É assustador porque hoje em dia direitos humanos virou uma bandeira de esquerda, as pessoas estão confundindo conceitos, as pessoas não conseguem entender ou não se esclarecem, não procuram participar, não procuram entender como é que funciona toda essa estrutura da máquina pública, enfim. E aí acabam tendo... A gente tá vendo essa onda de ódio, né, que tá acontecendo hoje. E isso é muito perigoso, é muito pernicioso, eu diria, porque nós, como jornalistas, temos essa obrigação de fazer esse contraponto, né? De tanto fiscalizar o que está acontecendo nos poderes públicos, quanto levar uma informação de qualidade para a população. E o que está acontecendo hoje é que com as fake news, a gente está mexendo muito com os sentimentos das pessoas. Então, é um áudio muito extremo, você se identifica com algo, então você compartilha e você acaba só recebendo informações daquela sua bolha virtual. Então, a gente está vivendo um momento complicado no mundo, não é só no Brasil. Mas existem algumas teorias, inclusive o Vinícius Romanini, da USP, ele é professor, e ele fez um texto muito incrível sobre as contribuições criativas. E ele fala disso, dessa mudança que a gente está passando na sociedade, uma mudança de paradigma muito grande, de pensamento, de cultura, de tudo. E que o que a gente está vendo hoje dessa onda do ódio seria como se fosse a luz de uma estrela que há muito tempo se apagou. E que essas pessoas que estão se agarrando a isso, a esse ódio extremo, a essas ideias conservadoras, na verdade, elas estariam se apegando a esse pensamento do passado, de uma coisa que não vai voltar mais. Hoje, as liberdades individuais que a gente conquistou, das mulheres, do LGBT, tudo que a gente conquistou, a gente não pode deixar retroceder, porque vai ser sempre o que essas estruturas de poder, de domínio, de tanto político quanto econômico, vão tentar fazer. Então, acho que esse papel é fundamental, é isso que a gente sempre tenta trazer e colocar em debate. Bom, as pessoas já falei que são essas aí, tanto são as pessoas que começaram e são as pessoas que mantêm a estrutura do site, esse conteúdo sempre constante. E a gente tem os colaboradores esporádicos que enviam conteúdo, às vezes não com tanta frequência, às vezes com mais frequência, mas quem mantém a estrutura geral são essas pessoas que eu citei anteriormente. As influências e contribuições do site para a Baixada Cuiabana ou Estado de Mato Grosso são essas também, que eu já disse um pouco, que é fazer um mapeamento da cultura, da produção cultural de Mato Grosso e fazer essa conexão de diálogo com os demais estados, as demais cidades ou países, porque a gente também já teve muita colaboração de outros países e eu acho isso muito legal. A bateria tá acabando do celular, mas acho que dá pra gravar tudo rapidinho. Dificuldades enfrentadas para a permanência do site. São várias, principalmente porque hoje toda a imprensa está repensando a sua maneira de financiamento, que vem basicamente de mídia, ou seja, publicidade. Então, a gente teve já algumas publicidades institucionais no site, Governo do Estado, Prefeitura de Cuiabá, Assembleia Legislativa, mas a gente não tem mídia constante todos os meses, então a gente não tem salário.